Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal novamente. Hoje você vai aprender aquela forma assim definitiva de como instalar o Windows 11, até pode ser o 10 também, de uma maneira 100% limpa. E o principal, como você vai instalar os drivers na ordem correta para que o seu Windows não tenha nenhum travamento, nenhum tipo de lentidão nos seus jogos e por aí vai. Vale a pena realmente instalar os drivers, driver por driver? E a resposta é sim. Por quê? Você tem mais controle sobre o que está acontecendo na sua máquina. Detalhe, nunca faça uma formatação com a internet conectada no seu PC. A única coisa que você vai precisar é de um pendrive. Depois eu vou mostrar para vocês aqui uns modelos de pendrive, tá? Vou fazer um videozinho aqui mostrando os modelos que você pode comprar. Não precisa ser nada caro, tá? 8 GB, 16 GB já está de bom tamanho. Você vai ter versões mais atualizadas dos drivers. Por quê? Porque drivers antigos não tem algumas correções que o próprio fabricante da sua placa faz no seu PC. Tem muita gente que formata a máquina e o Windows Update simplesmente vai lá, está conectado à internet, né? Vai lá e instala todos os drivers da forma genérica, na ordem que ele acha que tem que ser. Só que às vezes o computador do cliente é tão bom, pode ser um i9, por exemplo, um i7 de geração mais nova, né? 90% da performance de um i9 é bom, certo? Então você acaba não vendo os erros que você está cometendo na sua formatação. Quais são as desvantagens de você fazer isso? Vai ser um pouquinho mais demorado, pouquíssima coisa, tá? Se você tiver um pendrive rápido, então aí que vai ser bem mais rápido mesmo. Requer um pouquinho mais de conhecimento, mas todo esse conhecimento vai ser passado aqui nesse vídeo. E pelo Windows Update, que é o que 90% das pessoas fazem. Formato, deixa o seu PC conectado na internet e deixa o Windows Update se virar. Você vai ser mais rápido, vai ser um processo mais automatizado, mas pode instalar versões genéricas ou desatualizadas e também pode gerar conflitos, como aquele áudio totalmente bugado, aquele áudio baixo, né, que você às vezes vai jogar e não sente aquele som todo, né, que você está precisando, principalmente jogos de FPS, e por aí vai. É somente a ordem ideal aqui da instalação dos drivers, que é o que? O chipset. No caso, se a sua máquina for Intel, você vai ter vários drivers lá, por exemplo, chipset, serial input output, vai ter vários drivers, management engine, que é o MEI, né, que o pessoal fala, e por aí vai. A AMD, as placas, principalmente as mais novas, estão tendo os drivers all-in-one. Você instala um driver só, instala todo o seu chipset com um instalador só. Aí depois você tem o controlador SATA, que é o dos seus HDs e tudo mais, se você tiver RAID, né, NVMe. E depois a placa de vídeo, né? Depois o áudio, que é a placa de som sua, né? Você pode ter um áudio dedicado aí, ou uma placa genérica mesmo, sua placa-mãe, uma Realtek e tudo mais. Depois você vai instalar a parte de rede, né? Que é a parte de LAN, Wi-Fi, Bluetooth da sua máquina. E os drivers, depois o restante, né? Quando você tiver aquela caixa de som, Logitech, aquela webcam, touchpad, leitor de digitais, aquele mouse, né? Que é o caso desse mouse aqui. E por último, os utilitários do próprio fabricante. Em alguns casos, tipo o Armoury Crate, que é da Asus, ele pode fazer o quê? Ele pode simplesmente instalar os drivers para você, atualizar eles, né? Mas assim, mesmo tendo Armoury Crate, Dragon Center, etc., eu ainda recomendo a instalação manual, porque você vai instalar os drivers, igual eu te falei, da maneira correta, na ordem correta, e depois você deixa o software da placa-mãe somente para atualizar o seu sistema. Bom, vamos lá, nós baixamos aqui os dois, né? Mas como eu falei, eu vou focar no Windows 11, né? Então eu vou excluir aqui o do Windows 10. E assim que você abrir ele vai fazer a preparação inicial aqui e tudo. E você vai aceitar, né? Como eu falei, nós só vamos usar esse programa para baixar uma ISO confiável da própria Microsoft, entendeu? Aí aqui nós temos que usar sempre as configurações recomendadas, né? Mas não tem muito o que escolher aqui, porque o idioma é português Brasil e a edição sempre o Windows 11. Essa Windows 11 ela engloba todos, o Home, o Pro, todas. Tá? Então o que vai definir vai ser no momento da instalação qual vai ser a versão que você vai instalar. A Pro é sempre a melhor. A Home ela se limita aí a funcionar somente com um idioma e tem algumas coisinhas que ela também tem limitações aí, que é a parte de área de trabalho remota, Active Directory, etc. E aqui nessa opção da mídia ser usada, você vai selecionar arquivo ISO, porque nós vamos baixar o arquivo para depois colocar ele no pendrive. Tá? E aí você vai escolher aqui a pasta Downloads, né? Vou colocar lá o Windows 11, pode até ser na área de trabalho aqui, você vai colocar lá o Windows 11. Aí a partir desse momento, ele vai começar aqui o download, né? Aí eu vou acelerar um pouquinho o vídeo aqui, para que a parte final já possa ser mais rápida. Bom pessoal, nosso aplicativo aqui concluiu, né? O processo todinho. Ele baixou aqui no próprio desktop, na área de trabalho nossa aqui, né? Você pode checar aqui. Essa ISO está 100% segura, foi baixada do próprio site da Microsoft, você não vai ter nenhum problema.
de segurança e tudo mais. Por isso que eu nunca recomendo vocês instalarem nenhum tipo aí de crack, essas coisas, e dar simplesmente aquele comandinho no CMD que você acha que vai resolver esse problema para sempre, vai ativar o meu Windows aqui para sempre. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um segundo vídeo mostrando o que aqueles comandos realmente fazem na sua máquina, qual que é o tamanho do script que é executado na sua máquina. Se tivesse noção do que aqueles scripts fazem na sua máquina, você não faria. O aplicativo que a gente vai baixar aqui agora, é o Rufus. Antigamente ele era hospedado pela Akeo. Ele era esse site aqui que era o site de baixar ele, rufus.akeo.ie. Só que devido à grande popularidade que ele se tornou aí, tanto para instalar o Windows, quanto o Linux, quanto qualquer outro sistema operacional, ele é muito útil, ele simplesmente foi para rufus.ie. E aqui dentro da página deles, você vai baixar sempre a versão, não precisa você instalar, né? Você sempre baixa essa versãozinha que tem um P aqui de portátil, que você não precisa instalar, é só executar ele e pronto. Você pode fechar aqui o anúncio, ele vai baixar aqui. Eu vou agora colocar aqui o pendrive na máquina, já está até uma ISO que eu tinha usado aí antes, né? Mas como seu pendrive vai ser 100% limpo, você não vai mais usar o que está nele. Então sempre faça backup tanto da sua máquina quanto do seu pendrive, tá? Aqui no Rufus, você vai abrir ele, né? Como você acabou de baixar, não vai ter atualizações, então você pode apertar não. E aqui, sempre cuidado, se você tiver algum HD conectado externo aí, tudo, sempre selecione o pendrive aqui, correto. Como eu só tenho meu pendrive conectado, ele vai ficar certinho aqui. Aqui você vai selecionar o arquivo que você baixou, que é o próprio Windows 11. Aí vamos lá, uma das partes mais importantes aqui agora sobre o processo de instalação. Ele vai escanear aqui sua imagem, vai verificar e tudo, mas o esquema de partição da sua máquina, se sua máquina for mais nova, 7ª geração, 6ª geração para frente, que é o i3 e i5 aí das 2018, 2017 para cá, você sempre use o formato GPT, porque é o formato mais atual, tá, do esquema de partição aí, que você vai poder usar ele em modo UEFI. Esse modo UEFI aqui, o Windows tem acesso ao hardware de uma forma mais direta, acesso à sua própria BIOS, configurações, é totalmente ideal para as máquinas mais novas, tá? E se o seu PC for um PC muito antigo e você quer que realmente funcione com Windows 11 ou Windows 10, pode selecionar o modo MBR aqui sem problema algum, que você vai conseguir fazer a instalação completa também no Windows 11, Windows 10 e por aí vai, tá? Mas vamos focar aqui nos mais novos, que é a maioria, que é o esquema do GPT, tá? Aqui você não importa o nome que você vai colocar, e assim que você for clicar aqui em iniciar, ele vai te dar algumas opções muito importantes aqui na hora da sua instalação. Porque toma muito cuidado que se o seu computador não tiver o boot seguro e o TPM 2.0, o Windows 11, por exemplo, você não vai conseguir instalar na sua máquina. Então você vai ter que remover a exigência aqui dele ter mais 4 GB de RAM. Geralmente a maioria das máquinas tem mais que 4 GB hoje. Mas se você quiser remover essa exigência, você pode apertar aqui, que aí sim o seu Windows é instalado em qualquer máquina. Em qualquer máquina, você não vai ter problema com nenhuma máquina. Tá? E o principal, gente, o principal, assim, que eu considero, tá? Você sempre marca essa opção aqui de remover a exigência de uma conta online da Microsoft. Porque muitas vezes você não quer vincular o seu e-mail lá, você não quer baixar as fotos do seu e-mail para sua máquina, você quer simplesmente ter um usuário e uma senha do seu próprio Windows, né? Agora, se você quiser vincular o seu e-mail com o seu número de série, que você já tem o seu e-mail e tudo mais, pode remover esse tique aqui sem problema algum. Mas eu recomendo vocês a fazerem isso daqui, porque tem como depois também você adicionar o seu e-mail e sua senha, a sua conta Microsoft no seu PC, para usar o Office original e etc, né? Essas opções aqui, ó, eu não recomendo você desabilitar a encriptação automática do BitLocker, porque vai deixar o seu PC menos seguro. Essa coleta de dados aqui, você pode fazer ela depois manualmente, lá não precisa. As opções regionais também não recomendo, porque vou te explicar mais lá na frente por quê. E não precisa já colocar o nome de usuário aqui, porque você vai colocar tudo depois. Nós estamos fazendo um pendrive para você formatar qualquer máquina. Se você colocar um nome aqui, ele vai sempre fixar esse nome. A não ser que você vá formatar vários PCs com o nome da sua empresa, aí você coloca aqui o nome que você quiser, tá bom? Depois que tudo isso aqui estiver ok, né? Como a minha máquina tem o Secure Boot, eu vou deixar isso aqui desabilitado, tá? Só vou tirar a conta online. Só que, mais uma vez, eu vou lembrar vocês, não formate o seu PC com um cabo de rede conectado ou Wi-Fi ou qualquer outra coisa conectado de internet na sua máquina, porque você vai fazer tudo manualmente para que sua máquina fique 100%, aí depois disso você vai conectar ela à internet e voar. Vamos apertar então aqui no OK.
Aí ele tá avisando que vai apagar tudo o seu pendrive, né? Faça o backup, não se esqueça. E aqui ele vai começar a escrever aí a ISO no seu pendrive, tá? E eu volto aí novamente com a parte final. Enquanto o Rufus aqui vai criando o nosso pendrive, eu vou ensinar vocês a baixar os drivers da forma correta. Vou ensinar tanto para Intel quanto para AMD. No meu caso aqui, ó, vou digitar um comando que chama msinfo32 para ver o modelo da minha placa-mãe. Eu tenho uma Z490 da Gigabyte, que suporta aí processadores da 10ª geração, 11ª e tudo mais. E já está até com a BIOS atualizada aqui, que depois eu posso até fazer um vídeo sobre atualização de BIOS, que é uma coisa muito importante para que sua máquina corrija alguns bugs, algumas coisas que podem ser drásticos aí para o aumento de desempenho da sua máquina. A parte da Intel, uma Z490M Gaming X, Gaming X, né, o pessoal fala, eu vou entrar aqui no site da própria Gigabyte, depois eu vou deixar na descrição aí os links da MSI, da ASUS, alguns links bem úteis para que vocês possam baixar os drivers da forma correta aí para vocês, tá? E lembrando, igual falei para vocês, se vocês quiserem entrar no nosso grupo aí do WhatsApp para tirar qualquer dúvida, pode entrar sem problema algum. Quando eu abrir aqui a página da minha placa, sempre no caso da Gigabyte, se atente às revisões. Se tiver revisão 1.1, 1.2, vão ficar aqui do lado aqui, você tem que ver na sua própria placa-mãe. Embaixo dela, do lado esquerdo, geralmente tem a revisão delas. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando isso daqui também, tá? Vocês vão clicar em suporte. No caso da placa Gigabyte aqui, que é essa que eu estou usando, no sistema operacional vocês vão colocar aqui o Windows 11, né? E vamos aos primeiros drivers que tem que ser instalados. Vocês vão baixar aqui o MEI, né? Que é esse driver consumer aqui. Vou até colocar aqui para a gente já colocar uma ordem aqui, só para vocês entenderem melhor o que eu estou fazendo. Então vamos começar de novo aqui, ó. Vou criar uma pasta, uma Z490M Gaming X. Aí eu vou colocar aqui, ó. O primeiro driver é o MEI, né? Que é esse Management Engine Interface, né? Tá firmware aqui, mas depois eu vou explicar porque que tá esse firmware aqui. Depois o serial Input Output, né? Que é o de entrada e saída, que são os outros drivers principais da sua placa. Serial IO. E depois o INF, que é o próprio chipset mesmo da sua máquina. Aqui, ó. CP de chipset. E depois os drivers principais aqui do chipset, você vai baixar aqui no LAN, né, que é a sua placa de rede com cabo, né, com fio. Você vai baixar aqui o driver da rede da sua máquina, LAN. E se você tiver o Rapid Storage, eu sempre recomendo você instalar, porque ele tem algumas otimizações muito importantes aí, por questão de performance, etc. Esse SATA pré-install aqui, a maioria das vezes, você não precisa dele. Mas, caso você tenha aí um sistema que você não está encontrando seu HD e tudo, esse aqui pode ser um driver muito útil para que você encontre corretamente seu HD e mapeie ele lá no processo de formatação, tá? Aqui, se a sua placa de vídeo não for dedicada, que não é o meu caso, né? Como o processador é um F, tá vendo aqui? Ele tem um F no final aqui, ó. Ele não tem vídeo dedicado, ou vídeo integrado, né? Então, assim, eu não vou precisar instalar esse driver de vídeo aqui da própria Intel. Eu vou precisar baixar o driver da NVIDIA, vou até colocar aqui, ó, NVIDIA Drivers no Google, né? Você pode clicar aqui, ó, para fazer download dos drivers. E eu vou explicar aqui como é que você faz esse processo, tá? No caso da minha placa. E aqui é uma parte muito importante, que depois eu posso fazer um vídeo exclusivamente sobre BIOS, né? Explicando por que você deve atualizar cada uma das versões, o que significa essas coisas, essas vulnerabilidades aqui e tudo mais. Então, assim, na F23, igual eu te falei, que é a última BIOS que saiu da minha placa, a minha placa está atualizada, né? Igual eu falei para vocês, está na F23, né? Mas você tem que checar aí a sua placa, né? Porque pode ser que ela está perdendo performance aí por conta de uma atualização da BIOS. Se vocês tiverem uma dúvida, podem me chamar no grupo que eu respondo sem problema algum. Esse aqui são os drivers utilitários da placa-mãe. Esse aqui é para controlar o RGB da placa, né? Dos coolers e tudo mais. Um app center, que no meu caso aqui eu posso fazer overclock na máquina e tudo mais. Esse aqui é para dar um boot mais rápido. E são tudo coisas opcionais que, na minha opinião, a maioria dessas coisas aqui só serve para ter mais um software para pesar na sua máquina. Então, muito cuidado ao ficar baixando todos esses softwares aqui. Já pensou você iniciar um Game Boost, Smart Backup e um EasyTune? Então, assim, várias outras coisas junto com o seu sistema. Daqui a pouco vai iniciar o seu sistema e vai estar aí executando 1 GB junto com o seu sistema de softwares. Inclusive,
um problema sério que eu tenho aqui, no meu caso, aqui, ó, não sei se dá pra ver. Tem as memórias aqui, ó, da própria Corsair, que são essas brancas que você tá vendo aí, e o software da Corsair, o que acontece? O software da própria Corsair, que é o iQOO, ele tem mais de 1 GB para controlar LED. Se você estiver pensando em performance, pense muito bem no que você vai instalar aí, tá bom? Na sua máquina. A Norton é um antivírus aí muito obsoleto, que já perdeu o posto aí de melhor antivírus há muitos anos, que era mantido ainda é, né, pela Symantec. Então, assim, Game Boost também não vai mudar praticamente nada na sua máquina. Então, assim, eu tô falando o caso aqui da minha máquina, mas vou pegar um caso aqui como se o seu PC fosse AMD, tá? Por exemplo, uma Asus X670, por exemplo. Uma X670 dessa daqui, o que você vai fazer aqui, ó? Quer ver? Driver Asus, né? No caso da sua placa. Aí você vai vir em suporte, né? E a AMD ela tem um caso específico que é o quê? Você aí o nosso programa aqui até terminou, né? Eu vou fechar ele aqui. Ela tem um caso específico que todos os softwares aqui do chipset estão em um arquivo só, entendeu? Você vai selecionar aqui o Windows 11 e vai vir aqui, ó, AMD Chipset Driver. E aqui tem todos aqueles MEI, Serial IO e etc, tudo dentro de um driver só. Aí você vai clicar e baixar esse driver, que já vai ser o primeiro lá no seu caso, né? No meu caso aqui eu tenho uma GeForce, tá? Uma 3060 Ti nessa máquina. Aí eu venho aqui em série 30, né? E coloco o sistema que eu quero, o Windows 11, e clico aqui em encontrar. Ele já vai me passar 2 versões do driver da NVIDIA. E essas 2 versões, elas estão aqui, ó. Uma é o driver de estúdio, né? Que é o driver para você mexer com software de renderização, mais otimizados para isso. E o outro driver, se você quer jogar, chama Game Ready, para você possa jogar aqui com a máxima performance do seu PC. Tá? Que é esse driver aqui. É assim que você clicar nele, vai ter a opção de download aqui. Aí você pode baixar ele aqui sem problema algum. Bom, a parte dos drivers, depois se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato aí no grupo e tudo. A gente criou aqui, a gente vai realizar sorteios nesse grupo. Posso até sortear alguns pendrives aqui para vocês e tudo mais, para que você possa fazer a formatação da sua máquina da forma que tem que ser feita. O nosso software aqui já terminou, né? Então, vou fechar ele aqui. E quando o seu pendrive aqui estiver pronto, tá aqui tudo aqui, você vai arrastar. Tem o MEI, Serial IO, chipset, LAN. Aí como essa placa não tem Wi-Fi, não tá aqui, não tem Bluetooth nem nada, você vai simplesmente arrastar a pasta de drivers aqui para o seu pendrive, porque como você vai formatar a sua máquina, você vai acabar apagando tudo aqui, né? Salvar aqui o que for preciso. Copiou todos os arquivos. Eu vou fazer uma recomendação aqui que é muito importante. Sempre baixem aí ou WinRAR ou 7-Zip para você extrair os drivers quando você terminar a formatação. Ou se você quiser, você já pode colocar os drivers extraídos lá dentro da sua pasta aqui, ó. Vamos supor, você pode pegar driver por driver aqui, ó, clicar em extrair, né? Extrair o MEI, vou extrair o serial aqui, ó. E ó, se você quiser, você pode até clicar aqui em extrair tudo, é a mesma coisa, tá? Que é o utilitário do próprio Windows, já para ficarem totalmente descompactados para que você possa instalar aí depois que você formatar a sua máquina. Aí, como eu te disse, né, se vocês quiserem colocar aqui a versão 64 bits do 7-Zip, eu recomendo bastante, ela é muito leve, totalmente gratuita e não fica te enchendo o saco para você colocar ela direto dentro do pendrive aqui, tá? Tá aqui o instalador do 7-Zip e os seus drivers aqui totalmente extraídos aí. Você pode até deletar aqui as pastas zipadas, né? Cada BIOS você pode acessar aí de alguma forma, umas é pelo F2, outras é pelo Dell, então depende do fabricante da sua placa aí. Se você quiser, você pode perguntar no grupo que a gente responde sem problema algum, tá bom? Bom, pessoal, com tudo pronto aqui, ó, eu já vou vir aqui reiniciar a minha máquina e geralmente 90%, 95% dos casos, se você ficar apertando a tecla Del, né, de Delete e F2, você vai conseguir entrar na sua BIOS sem problema algum, tá? Qualquer dúvida pode perguntar no grupo aí sem problema, tá? Eu vou entrar aqui na minha BIOS, certo? Para poder dar o boot pelo pendrive. Aí, ó, apertou aqui. Eu até tenho um boot menu ali que poderia ser mais fácil ali pelo F12, mas eu vou ensinar da forma manual aqui. Assim que vocês entrarem na sua BIOS aqui, você vai ter o modo fácil, né? E o modo avançado aqui, ó, né? No caso Gigabyte. Aí eu vou simplesmente aqui em boot, né?
eu posso alterar aqui manualmente o meu boot aqui para o meu pendrive, ou se quiser ir de uma forma mais forçada, eu posso simplesmente vir aqui no boot override aqui, ó, selecionar o meu USB, que é o meu pendrive, e dar um enter aqui, que ele vai dar o boot no pendrive da maneira correta. Agora aqui, pessoal, é só a gente aguardar. Já está com a bolinha do Windows 11, que é essa, parece um risquinho, né, andando, não são aquelas bolinhas separadas do Windows 10. Aí aqui nessa tela, você vai selecionar o idioma, que já está selecionado, né, e o formato aqui que vocês querem de hora, que geralmente é sempre português Brasil, né. Aqui é o seu teclado. Se tiver um teclado dos Estados Unidos, né, você vai colocar aqui, ó, Estados Unidos e Internacional, né? Nessa parte, eu nunca recomendo você usar essa opção de consertar o seu PC, a não ser que você queira realmente só reparar, o seu sistema está corrompido para inicializar e fazer umas coisas mais avançadas, mas 90% das vezes vai ser aqui, instalar o Windows 11. Aí você vai concordar e vai avançar. Nessa etapa aqui, ó, eu recomendo vocês já tirarem o cabo de internet da sua máquina, que é o que eu vou fazer aqui agora. Já tirei o cabo de internet da minha máquina. Sobre a chave do produto, depois eu vou ensinar vocês a como obter uma chave vitalícia, tá? Que você pode obter aqui no nosso grupo também, sem problema algum, tá? Eu posso ensinar vocês a adquirirem uma chave vitalícia e eu posso até sortear algumas aqui no grupo sem problema, tá? Então eu vou vir aqui que eu vou falar que não tem a chave por enquanto e vou colocar a versão Pro, que é a melhor versão do Windows 11. Para o usuário final, né? Tem Enterprise, que é para empresa e tudo mais. Aí nessa parte aqui eu aceito e aqui ele já vai procurar pelos discos aqui. Aí nessa parte aqui você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque tá vendo aqui, ó, SD ISO, esse aqui é o seu próprio pendrive que você está usando para poder formatar. O Windows 11 ele deixou você com acesso a tudo, todas as partições aqui na sua máquina, Windows 11, né? E nesse caso aqui, ó, o meu disco zero é um disco de 14 teras, que tá 12.7 teras, porque a divisão dele por 1024 acaba ocasionando esse valor aqui no final. Mas o meu SSD principal, que é o meu disco 1, olha o tanto de partições que ele tem aqui. Porque o meu computador estava com Windows 10, ele criou esse tanto de partições aqui. Somente no disco 1, tá vendo aqui que é o meu SSD. Então, disco 2 é o meu pendrive, que são essas duas opções aqui. O disco 0 tem que ter muito cuidado, que é o meu HD aqui de 12 teras. Mesmo ele falando que está o espaço livre aqui 100% do tamanho total dele, ele tem muita coisa usada. É porque o sistema não está conseguindo ler o meu disco porque ele está com o BitLocker ativado, entendeu? E ele não consegue ver o que está sendo usado, o que não está, então por isso que ele está achando que está até vazio o disco, tá? Mas eu vou excluir somente as partições aqui, ó, do disco 1, entendeu? Eu vou excluir essa aqui de 100 megas inicialmente. Aí aqui, ó, ele ficou com espaço não alocado. Agora eu vou excluir a primeira partição aqui do disco 1 de novo. Todas somente do SSD que você vai efetuar a instalação do Windows, tá? Aí eu vou excluir essa de 16 megas. Aí o espaço não alocado vai aumentar para 116 megas. Agora eu vou excluir a partição principal, que está 1.8 teras aqui. E agora eu vou excluir mais uma partição de 500 megas aqui que estava criada, ó. E após excluir essa última partição aqui, você vai perceber que o disco 1, que é o meu disco de 2 teras, que está aqui o SSD de 2 teras, está totalmente não alocado, entendeu? E assim que eu criar uma partição nova nele aqui, ó, eu crio uma partição nova nele. Como eu te falei, muito cuidado para você não excluir as partições do seu pendrive aqui, que geralmente é sempre o último disco. Ele demora um pouquinho porque é um HD de 2 teras, o SSD, né, de 2 teras. Como nós colocamos em modo Wi-Fi, que é o melhor modo, né, que ele acessa a BIOS de uma forma mais direta e tudo mais, ele criou aqui, ó, 3 partições e um restinho ali de kbytes que sobra, ele deixa como não alocado aqui. Você vai pegar a maior partição que foi criada, que no meu caso é essa aqui de 1.8 teras. Não dá para instalar o Windows nas partições aqui iniciais, tá? De recuperação, de boot, etc. Então você vai apertar aqui na partição 3, que é a última antes do espaço não alocado, e vai apertar aqui em avançar. Aí assim ele vai estar pronto para instalar e tudo mais. Você vai clicar aqui em instalar. Aí agora ele vai começar aqui. Se você tiver um SSD, vai ser muito rápido esse processo aqui. Então agora eu vou voltar aqui depois que estiver pronto, beleza? Aí pessoal, no meu caso ele já terminou aquela primeira parte, que fica aquela tela azul, né? E ele tá aqui na segunda parte agora, ele reiniciou uma vez.
né? Lembrando que pode reiniciar várias vezes, tá? Nessa parte aqui. Não se preocupa aí se o PC ficar desligando e ligando várias vezes. Ele está apenas instalando os drivers, fazendo o que tem que ser feito na formatação, tá? O Windows está quase finalizando aqui. Essa parte ela é mais rápida do que a primeira. A segunda parte aqui, que ele fala para você manter o computador ligado e tudo mais. O meu já está aqui na última parte, né? Agora, em que ele fala um momento, tá? Lembrando que isso aqui é do Windows 11, né? As etapas do Windows 11. E já é uma das etapas finais aqui do processo de formatação. Pronto. Lembra que não pode ter conexão com a internet. Aqui você vai selecionar a sua região, Brasil, né? Aí aqui você vai ter que selecionar o seu teclado novamente, porque aquela parte do teclado lá era só para instalação inicial. Aqui que vai ser para o funcionamento da sua máquina. E aqui, ó, se você tiver com cabos de internet, ele vai obrigar praticamente você a colocar uma conta da Microsoft com e-mail e tudo mais. Aí aqui, como nós marcamos aquela opção lá no Rufus de não ter a exigência da conta online e a gente está com o cabo desconectado, a gente pode clicar aqui em eu não tenho internet. Aí sim, ele vai te dar a opção de você criar um usuário, até colocar aqui, Ricardo, na sua máquina. Aqui eu vou deixar sem senha por enquanto, porque é só um processo de formatação. Aqui você pode marcar todas as questões aqui a de baixo, tá? Pode marcar aqui todas, sem problema algum. Essa partezinha dessa bolinha azul aqui, ela é bem rápida, tá? Não vou nem cortar o vídeo aqui, porque ela é bastante rápida, tá? Mais ou menos uns 20 segundinhos aí, 25 segundos, que ela demora mais ou menos. Aí pronto. Nessa parte aqui, agora, nós já estamos com o nosso Windows 11 instalado. Lembrando que eu vou clicar aqui na pasta, só para mostrar para vocês como que tá os drivers aqui da máquina. Vou vir em propriedades aqui, ó. E aqui vou vir em gerenciador de dispositivos. Aí, ó, você vai ver que tem um monte de drivers aqui que não estão instalados, até o da minha webcam aqui não está instalado e tudo mais. Então, agora é a parte que a gente vai ter que fazer aquela instalação driver por driver. Aí eu vou recomendar que vocês copiem para de trabalho essa pasta de drivers, porque se você instalar um driver com ele dentro do pendrive, em alguns casos ele vai desconectar e conectar o seu pendrive no meio de uma instalação qualquer chipset, e aí você vai perder toda uma formatação, vai ter que fazer tudo do zero de novo, tá? Então aqui, ó, nós vamos começar pelo driver do MEI, só que lembra vocês que eu falei aqui, ó, que a gente pode usar o 7-zip para poder fazer a extração dos drivers, mesmo que eu já tenha extraído na pasta. Nesse caso meu aqui específico, eu vou vir aqui, ó, eu posso extrair o próprio driver da Gigabyte, entendeu? Aí, ó, posso extrair o próprio driver da Gigabyte, porque eu acho meio bugado esse saldo da Gigabyte aqui, porque você nunca sabe quando terminou ou não a instalação do driver. Aí sim, aqui dentro você pode clicar em Setup aqui. Aí aqui, ó, a máquina terminou de reiniciar. Aí eu vou vir aqui na pasta que eu copiei para o trabalho, vou instalar esse chipset aqui, que é um driver bem pequeno, bem rápido, bem tranquilo de ser instalado. Aí, pessoal, no seu caso, notebooks da Dell, da Samsung, da HP, da Acer, cada tipo de marca pode ser de um jeito, tá? Então, se vocês quiserem, eu posso depois lançar vídeos dessas marcas aqui também no canal, tá? É só solicitar aí que, dependendo do número de solicitações que tiver, eu vou fazer aí sem problema algum. Aí instalei o terceiro driver de chipset, agora eu vou instalar na minha placa de rede. Aí, como eu falei, eu acho o instalador da Gigabyte meio bugado, eu vou extrair ele aqui para que eu possa ver aqui como é que funciona o driver. Aí eu inicio aqui o auto-run dele e tudo mais. Aí eu instalo os drivers de softwares aqui, que eu consigo ver o que está acontecendo na etapa de instalação, porque o da Gigabyte ele camufla, ele instala tudo em modo silencioso, você não vê nenhuma dessas telas aqui, entendeu? Então eu vou terminar de instalar aqui os drivers da minha placa de rede da Intel e tudo mais. Essa parte aqui também é bem rapidinha. Eu vou até voltar aqui. O último driver que eu vou instalar vai ser da minha placa de vídeo, tá? Ele está terminando aqui, instalação do driver de rede.
Aí eu não preciso criar atalho lá de trabalho nem nada, tá? Mas agora, se você for ver aqui, ó, no meu computador, na parte do gerenciador de dispositivos, você vai ver que só tem minha webcam, que ainda não está instalada, né? E adaptador de vídeo aqui, ó, tá um adaptador de vídeo básico da Microsoft, porque minha placa de vídeo ainda não foi instalada. Que é esse último driver que eu vou instalar aqui, que inclusive essa versão 576.52 foi lançada ontem. E é um dos motivos que eu tô até formatando minha máquina aqui de novo, para fazer o vídeo para vocês e para atualizar esse driver aqui. Porque eu gosto muito de formatar a máquina, porque dependendo da quantidade de software que a gente vai instalando na máquina, a máquina vai ficando muito sobrecarregada e assim, a formatação sempre deixa aquela máquina lisinha, que como a gente estava no primeiro dia que a gente usou ela. Eu vou deixar instalando um aplicativo da NVIDIA aqui, que é o mais conhecido como aquele Experience, não sei se vocês lembram, para você poder gravar a tela, fazer várias coisas, tá? Eu não vou recomendar vocês fazerem a instalação limpa, porque já tem vídeo aí na net mostrando que quando você clica para executar uma instalação limpa, sendo que você nunca instalou o software deles, né, o software deles antes, da NVIDIA, dá alguns bugs. Então é só clicar aqui em continuar e dá certo. Nessa última etapa aqui, eu vou instalar simplesmente o G-Hub aqui, que é responsável pela minha webcam, caixa de som, mouse e etc, tá? Que é o software da Logitech, tá? Que é o último driver que tem para essa máquina que eu estou usando. E ele é bem tranquilo, só apertar aqui para inicializar. Estando todos os drivers instalados aqui, eu posso simplesmente excluir aqui essa pasta para sempre dos drivers aqui da minha área de trabalho. Agora ele está inicializando aqui o G-Hub e já vai me mostrar aqui todos os meus dispositivos. Enquanto isso, eu vou mostrando as configurações que eu faço aqui, que podem ser bem legais para vocês. Se não gosta desses spams aqui de notícias, essas coisas, você pode clicar aqui e desmarcar a opção de visão e widgets, que é esse widgets aqui, ó, e as visões aqui, que é essa opção aqui que você vê tudo que está na sua tela, tá vendo? Eu posso simplesmente pesquisar aqui, só digitar que ele já pesquisa automaticamente. E como eu sou das antigas, eu gosto simplesmente que o iniciar fique do meu lado esquerdo, né? É possível. E aqui eu não gosto muito de coleta de dados, eu vou não permitir. E aqui eu vou ignorar por enquanto, atualizar aqui. E aqui eu já consigo ver sem problema algum, tanto o mouse quanto a caixa de som, quanto a webcam, sem problema algum. Tá? Consigo ver a imagem dela aqui inclusive e tudo. Posso fazer configuração nela aqui sem problema algum, beleza? A gente finalizou essa parte aqui. Agora, nunca se esqueça, tá? Quando você termina uma formatação, mesmo instalando o drive da NVIDIA, ela não faz automaticamente a mudança dos hertz do seu monitor. Então você vai vir aqui em configurações de exibição e vai vir aqui na opção de exibição avançada e aqui você vai poder colocar a hertagem do seu monitor para que você possa usar ele em toda a potência dele, tá? Então vou manter as alterações aqui. Inclusive o segundo monitor aqui também, posso pôr 100 Hz nele aqui, que é o segundo monitor que eu uso. Feito isso então, a gente vai fazer a última conferência aqui no meu computador. Vamos colocar lá no gerenciador de dispositivos. Aqui ele está falando que tem 2 itens aqui, mas é porque eu ainda não reiniciei a máquina. Assim que reiniciar, esses itens aqui vão sair daqui. Tanto o microfone que eu já estou, inclusive, usando ele aqui na live. Então, assim que reiniciar o PC, ele já vai sair aqueles avisos ali. Beleza, pessoal? Então foi isso, obrigadão aí, se inscreve no canal e sempre vai ter as opções aí embaixo aí dos links principais de download da sua placa-mãe, tá? Da ASUS, da MSI e tudo mais, beleza? Obrigadão, pessoal, até mais!